Olá, aqui é a Tainá de Paula, arquiteta e urbanista. Estou vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, fazendo uma apresentação universal. Eu sou uma mulher preta retinta, de cabelo curto, sorriso largo, estou com uma camisa preta e um batom vermelho, um óculos com armação verde. Pessoal, vocês me convidaram para fazer uma discussão que, na verdade, eu adoro, não só pela minha trajetória como arquiteta e urbanista, mas por eu entender que é central hoje a gente marcar uma identidade feminista, uma identidade de mulher preta. É desse lugar também que eu vou tocar a discussão do direito à cidade, que, claro, é um conceito lefebvriano, que a gente conhece bem, que a gente já discutiu em diversos recortes, e aí, claro, eu vou partir de um recorte que é marxista, essencialmente enegrecido e, obviamente, generificado, entendendo não só a condição da mulher, mas também das sexualidades dissidentes, né? População LGBTQIA+, e todo o campo da diversidade de modo geral. Fazendo essa localização no tempo e no espaço e entendendo a agenda da reforma urbana brasileira, eu acho que está na hora da gente fazer cada vez mais um recorte transversal também nessa análise do nosso debate do direito à cidade da reforma urbana que a gente precisa fazer. É claro que a gente tem uma tradição popular marxista centrado na luta de classes e no trabalhismo, mas é muito importante entender que esse trabalhador, esse recorte do trabalho, ele vem matizado a partir do espectro do CEP, do CPF, da cor da pele e, obviamente, da sua orientação e do seu debate no mundo. É muito importante também a gente linkar com a trajetória do acúmulo do direito à cidade na perspectiva brasileira. E aí eu gosto de fazer uma discussão também linkando o Brasil com a América Latina. Por que eu gosto de fazer isso? É muito importante a gente localizar os povos da diáspora, países do norte e do sul, e entender a geopolítica do capitalismo. Como é que o escravismo impacta a formulação e criação das nossas cidades, como dentro do escravismo, mulheres ou corpos dissidentes, falando da população LGBT, se encaixa nesta pirâmide de escravismo. Eu gosto muito de falar de escravismo, não apenas de pirâmide de trabalho, ou classe trabalhadora, ou massa trabalhadora, ou precariado, de uma forma genérica. É muito importante que a gente defina o capitalismo brasileiro ainda muito atrelado à forma de condução do trabalho escravo. Portanto, aqui ele se coloca como um sistema, um modo de produção ainda escravista. Aí eu falo do neoescravismo, eu falo do pós-capitalismo escravista e por aí vai. Vou falar isso ao longo da nossa conversa aqui. Dentro dessa caixa escravista, é óbvio que mulheres e corpos dissidentes vão estar subalternizadas ainda mais neste recorte, entendendo a necessidade de subalternizar corpos, setores da sociedade e que, óbvio, vão sobrepondo camadas de opressão e requintes de opressão, entendendo, por exemplo, uma mulher lésbica, um corpo trans, preto, periférico, precarizado, quantas marcas de arrancamento de possibilidades de subalternização este corpo encerra, este corpo reproduz. Acho que esse é o grande arcabouço teórico que a gente pode fazer aqui, mas é importante que a gente construa a recente agenda urbana e quais foram os grandes buracos da agenda urbana. E aí eu vou fazer um resumão, porque eu já peguei o escravismo, já peguei o trabalhismo do século XX, e aí eu vou pegar dos anos 70 até hoje, pra gente pegar e entender quais são o desencadeio dessa lógica da agenda urbana que a gente consolidou no Brasil até os dias atuais. A gente vem de uma construção de base social, e aí eu quero pensar aqui a função das eclesiais de base com o movimento comunitário que vem dos anos 60 e 70, o debate da bica d'água, o debate dos mutirões a partir da gestão de Luiz Erundina, a perspectiva da autogestão e do trabalho autogestionado, né? A gente tem aí a discussão
da cadeia produtiva e da venda da mão de obra dos trabalhadores que se organizam em cooperativas, se organizam, ou pelo menos operam numa lógica, tentam operar numa lógica de colaboração ou de autogestão. E aí a gente tem modelo uruguaio sendo forjado nos anos 70 e 80, a gente tem Luiz Erundina, que eu já falei muito bem aqui, a gente tem o campo da assistência técnica, da formulação do acesso à moradia sendo construído, calcificado nesta etapa. Também é nesta fase que a gente vai começar a consolidar, né, calcificar a discussão da função social da terra, da propriedade, da habitação e da terra como direito comum e universal, e a gente tem todas essas peças, essas engenharias do debate urbano, da agenda urbana contemporânea, sendo consolidados no Brasil a partir da Constituinte, nos dois artigos 182 e 183. Bem, a partir daí, a gente tem toda uma série de políticas públicas consolidadas que bebem do Estatuto da Cidade, e depois a ascensão do melhor presidente da terra do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, tomando posse e tendo como primeiro gesto a consolidação do Ministério das Cidades. Pois bem, o Ministério das Cidades vai construir toda uma política setorial, multissetorial, pensando e formulando agendas, entendendo a necessidade da gente empoderar, construir, fortalecer mulheres nessa discussão. A gente prioriza o acesso das mulheres na obtenção de suas casas, com o programa Minha Casa Minha Vida, e, claro, o fortalecimento de mulheres com a sua economia do cuidado, a partir do debate da economia solidária, a partir das comunidades originárias do campo e da floresta. Emperramos, na síntese, num movimento que não conseguimos estabelecer projetos de poder sólido para as mulheres na agenda urbana. E quais seriam projetos sólidos para as mulheres? Fazer a discussão do debate político, do sistema político universal, como é que a gente tem paridade no parlamento, como é que a gente tem orçamento participativo com paridade de gênero, como é que a gente faz uma agenda feminista para mulheres e com sexualidade dissidente. Não fizemos isso. Ao passo também que, mesmo com a ausência de políticas mais de fôlego na agenda de mulheres, na agenda do recorte da diversidade, nós construímos uma massa crítica nos movimentos sociais que vem construindo uma agenda muito potente. E aí eu quero fazer recorte claro, racializado, com a agenda das mulheres negras, que vem consolidando com uma trajetória histórica, que passa por Durban, que passa pela Marcha das Mulheres Negras em 2015, que parte da Marcha das Mulheres Indígenas no 1º de janeiro desde os anos 2000, de consolidar uma perspectiva que nós estamos organizadas a partir do nosso mulherismo, a partir do mulherio, a partir das nossas pautas com esse recorte. Bom, apocalipse zumbi, brincadeira. O bolsonarismo ascende no Brasil com um marcador muito claro de misoginia e de racismo, operando numa grande desconstrução e guerra cultural de tudo que nós consolidamos no campo da política pública e no campo da consolidação dos direitos fundamentais desses setores. E, claro, é gerado um canhão na guerra cultural contra as mulheres, contra os negros e negras, e, obviamente, violência urbana, misoginia, feminicídio explodem nos últimos anos. Nós conseguimos estabelecer uma resistência no campo da cultura e no campo dos movimentos sociais, de falarmos o ele não desde o 1º de janeiro, posse, né? Aquele 2019 foi constituído com o tambor de ressonância do ele não, das mulheres desconstruindo e afirmando uma grande dúvida sobre Bolsonaro. E aqui estamos nós discutindo como será ou como deve ser a agenda urbana, já que temos buracos consolidados na última quadra e temos a clareza de que as mulheres foram protagonistas do processo de resistência. Na minha opinião, nós precisamos reposicionar a agenda das mulheres, a agenda do cuidado, por exemplo, a partir do acesso à terra, a partir da regularização fundiária e da reforma agrária, a partir da soberania alimentar no campo e na floresta e na cidade.
e a partir de uma economia do cuidado que se estabeleça a partir do bem viver, a partir do útero, a partir do gestar, a partir do existir e a partir da resistência das mulheres e do feminismo de modo geral. Bom, dei uma aulinha aqui muito breve, muito pocket, sobre o que a mulherada tem conseguido fazer e formular na última quadra, unindo o debate de direito à cidade. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los e ajudá-las. Um beijo preto, axé, braqué de axé, até braqué de até. Fui!